Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos muito alegres hoje, porque neste domingo nós iniciamos mais uma lição, iniciamos o nosso primeiro trimestre de 2021 e com isso nós começamos hoje a estudar uma nova lição que tem o título geral, os irmãos podem ver na capa das suas lições, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Que alegria, irmãos, nós sentimos no nosso coração em começar mais um trimestre na presença do Senhor. Quero convidar os irmãos para que junto comigo oremos a Deus para que Ele abençoe essa aula neste maravilhoso domingo. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos alegres, felizes com Cristo pela oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, por esta aula maravilhosa, por esta estrutura que o Senhor nos concede e que neste domingo, Senhor, a oportunidade que recebemos de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Abençoe aos irmãos que estão nos seus lares, aos alunos, aos professores da Escola Dominical que estão em casa, a toda a equipe, Senhor, a toda a estrutura da Escola Dominical. Nos dê, Senhor, neste ano, um ano de bênção e de muito aprendizado da Tua Palavra. Permaneça conosco, reinando, Senhor, nos nossos corações. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje começando este novo trimestre, mas o pedido para todos os irmãos é o mesmo. Se os irmãos estão aqui acompanhando a nossa escola pelo YouTube, os irmãos podem e devem descer aqui a tela, se inscrever no canal da nossa igreja, os irmãos podem curtir esse vídeo e também compartilhar com seus contatos, mandar nos grupos de WhatsApp. Dessa forma, irmãos, nós alcançamos mais pessoas através aqui do YouTube e também aos irmãos que estão acompanhando aqui pelo Facebook, podem curtir este vídeo, curtir a página da nossa igreja e também compartilhar esta aula na sua linha do tempo. Irmãos, dessa forma nós alcançamos mais pessoas, a nossa escola fica mais visível para que outras pessoas venham juntamente conosco aprender a palavra do Senhor. E também nós temos disponível para todos os irmãos que são da nossa igreja, aqueles também que não são da nossa denominação, a nossa livraria Fonte Viva. Os irmãos estão vendo aí o telefone da irmã Célia, da irmã Lívia, os irmãos podem procurá-las e ali adquirir a sua Bíblia, a sua revista da Escola Dominical, livros, toda a literatura da nossa fé você encontra aqui na livraria Fonte Viva. Não deixe de dar uma passada e ser abençoado. E hoje, irmãos, nós temos o prazer, já que estávamos falando da livraria, a nossa irmã Célia aqui conosco, ao meu lado direito, a paz do Senhor, irmã Célia. Senhor, paz do Senhor Igor, paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. E também à minha esquerda, nosso irmão cooperador, irmão Paulo Ferraz, a paz do Senhor, irmão Paulo. Paz do Senhor, irmão Igor, irmã Célia, todos os irmãos que estão em casa também, é um prazer estar mais uma vez com os irmãos. Amém. Para nós, irmãos, é um motivo de muita alegria estar com esses irmãos, eles são os comentaristas de hoje, eles enriquecem o conteúdo da nossa aula, pegam esses assuntos da lição e aprofundam e com certeza são instrumentos de Deus nessa manhã para falar aos nossos corações. Vamos então, irmãos, ao quadro Você Sabia? Meus irmãos, como eu disse anteriormente, nós estamos iniciando um novo trimestre. Novamente, o título do nosso trimestre, nós estudaremos este tema nos próximos 3 meses. E o título é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Uma lição imperdível, preciosa. Nós terminamos no domingo passado uma lição muito importante, marcante aos nossos corações, na nossa vida, sobre a vida de Jó, o sofrimento e a restauração deste homem. E começamos então este novo tema, nesta nova lição, neste novo trimestre. E hoje nós estudaremos a lição de número 1, que tem o título A Pessoa do Espírito Santo. Meus irmãos, como é bom nós reunirmos a nossa família, nos prepararmos, nos concentrarmos para aprender a palavra de Deus. Ainda mais este conceito tão importante sobre o Espírito Santo, que nos diferencia em alguns aspectos de algumas outras denominações. Então é importante para nós, indispensável, aprender sobre o Espírito Santo e sobre o pentecostalismo, que é uma marca da nossa igreja, que somos pentecostais. O nosso textuário se encontra em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
A nossa verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Às vezes, muitos de nós, irmãos, já temos o Espírito Santo na nossa vida, somos batizados, temos o dom de outras línguas, mas às vezes nos falta um pouco do conhecimento bíblico sobre este assunto. Então, nesta lição, nós entenderemos um pouco melhor sobre a pessoa do Espírito Santo. Como todo domingo, irmãos, hoje não é diferente, nós temos um objetivo geral, que é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Também cada tópico com o seu objetivo específico, e no primeiro nós apresentaremos a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. No segundo, vamos relacionar a pessoa do Espírito Santo com a pessoa de Jesus. E no terceiro e último tópico, nós vamos afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Uma lição imperdível. E nós vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra em João, no capítulo 14, dos versículos 16 ao 18 e o versículo 26, e também no capítulo 16 e o versículo 4. Abra sua Bíblia, pega sua lição e vamos à leitura da palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém. Como é bom, irmãos, nós basearmos a nossa lição na palavra de Deus. Ela é o nosso alicerce, é a base onde nós fundamentamos os nossos comentários, os nossos pensamentos, e é ela que nos ensina todos os dias. E o tema da presente lição, irmãos, e também do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. É o que nós vamos abordar ao longo desse trimestre. Nós, irmãos, os pentecostais, nós somos conhecidos pelas nossas relações, as nossas experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Mas a sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com os seus dons, as suas manifestações, como glosolalia, que é as línguas, as profecias, as curas e as outras que são operações de maravilhas. Esta primeira lição, irmãos, vai nos mostrar uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia nos ensina, o que ela aborda sobre ele. Como é bom e importante nós aprendermos sobre esse assunto. Nós entramos, amados irmãos, no primeiro tópico, que tem o título A Revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Nós temos a certeza, irmãos, que a Bíblia revela muito sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e sobre as suas obras também. Irmão Paulo, o que os crentes, então, precisam saber sobre o Espírito Santo? Bom, Igor, como todas as demais lições, essa é uma lição muito importante e eu quero começar, essa aula aqui recomendando aos nossos irmãos que possam, aqueles que não ainda têm, a declaração de fé das Assembleias de Deus. É muito importante, o Igor disse bem, nossos irmãos podem até conhecimento, já viveram muitas experiências, mas é muito importante saber naquilo que cremos. É muito importante que nós tenhamos raízes. E aqui no nosso livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, no capítulo 6, ele vai declarar exatamente o que nós vamos estudar hoje aqui também, falando sobre o Espírito Santo. Então eu não vou estar lendo aqui, mas recomendo para os irmãos, aqueles que não ainda têm, possam adquirir, e então para enriquecer a sua fé, enfim, e saber de fato naquilo que cremos. É muito importante, nós que somos membros da igreja, é muito importante saber naquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos, e esse livro é muito importante. Então nós vamos ver aqui, irmãos, em 3 tópicos, falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Qual a importância dos irmãos conhecer, E o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é a divindade do Espírito Santo. Como coloca aqui, a deidade absoluta do Espírito Santo. E nós vamos ler aqui, irmãos, e para que a gente possa também entender
é preciso saber que qualquer coisa que nós estamos falando está relacionada à palavra de Deus, que nós cremos na palavra de Deus. Então eu vou estar lendo aqui com os irmãos alguns versículos para falar sobre esse assunto, para que nós possamos entender o que as Escrituras estão falando sobre o Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19, na sua lição, tem essa referência aí, então peço que você também leia na sua casa, que diz assim, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui uma recomendação de Jesus para que, sobre o batismo nas águas, mas fazendo uma relação dos três nomes, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então estão todos relacionados na mesma esfera, e nós precisamos entender aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, né? A revelação, como o tópico nos diz aqui, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, já igualando o Espírito Santo na mesma qualidade do Pai e do Filho. Então nós estamos vendo aqui que ele é Deus, ele tem os atributos divinos colocado na mesma esfera. Ainda 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, mais uma referência falando sobre esse assunto, sobre a divindade do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito Santo é Deus. Nós vamos ver aqui nos demais tópicos, né, a questão de outros processos ou de outras características do Espírito Santo, mas você nunca pode perder em mente que ele é Deus, que na pessoa do Espírito Santo ele tem também os atributos divinos, como o nosso comentarista coloca, diz: não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo, ainda tem mais referências, e mais: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito. Isso porque o cristão é o templo do Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós lembrarmos do Espírito Santo, como os irmãos falaram, nós ouvimos muito, tem muitas experiências para contar, mas os irmãos precisam entender que o Espírito Santo está na mesma qualidade de Deus. O pastor Valdomiro, que foi um pastor, foi meu pastor durante muito tempo, ele trazia uma explicação bem simples, mas eu creio que ela vem nesse momento a calhar, e eu acredito que os irmãos vão entender. É como se colocasse, ele explica aí a Trindade, colocando assim, como se fossem 3 copos diferentes com a mesma água dentro. São 3 pessoas diferentes, mas com os mesmos atributos. Então, todas as vezes que os irmãos se lembrarem do Espírito Santo, se lembre que ele é Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus. Nós vamos ver ainda mais aqui nas demais referências, nos demais tópicos aqui. Quero ler mais um versículo com os irmãos, que é Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz assim: disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste desígnio em teu coração e não mentisse aos homens, mas a Deus. Então, colocando a referência do Espírito Santo de Deus na mesma posição, na mesma postura, mostrando através desse texto aqui de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo é Deus. Então, o primeiro tópico aqui, irmãos, para que os irmãos possam entender, o Espírito Santo é Deus, sua divindade, sua deidade, né? O tópico 2, a personalidade. Esse é um assunto que eu gosto muito em sempre estar comentando, às vezes com os amigos, na igreja. Nós precisamos entender qual que é a personalidade do Espírito Santo. E às vezes nós estamos entendendo que é preciso fazer essa análise, né? Ainda aqui no nosso comentarista, ele coloca, né, diz assim: olha, a personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade, e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. Mas intelecto fala de inteligência, de raciocínio, né? Então,
é como diz assim, ó, eu vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 11, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, mostrando aqui a questão do raciocínio, da lógica, ainda as profundezas de Deus, mostrando a inteligência aqui do Espírito Santo. Se nós lermos aqui, irmãos, olha, eu vou até separei aqui na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 3, versículo 4, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Então, aqui o versículo 8 ainda, né? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E aqui ainda vai continuar discorrendo, mas o que eu quero mostrar para os irmãos é o poder do raciocínio do Espírito Santo. O Espírito Santo conhece qual é a necessidade da igreja, e ele então aqui separa aqueles para determinadas funções, mostrando aqui a sua inteligência, na sua escolha, na sua determinação, na sua ação. Então, não é um ser, o Espírito Santo não é um ser, como alguns até colocam, dizendo só um poder de Deus, né? Você observou aqui, Paulinho, que no primeiro versículo 4, fala: o Espírito é o mesmo. Aí no 5 vem: o Senhor é o mesmo. E no 6 diz: é o mesmo Deus. Então citou Pai, Filho e Espírito Santo nesse mesmo mostrando trecho. a trindade aqui também, né? E mostrando aqui a questão que nós estamos vendo aqui, muito bem colocado pela irmã Célia, mostrando a unidade de Deus aqui na trindade e mostrando também o raciocínio do Espírito Santo na escolha, na determinação. Então esse é o primeiro aqui, ponto que nós estamos falando. O segundo ponto aqui fala da emoção, né? E aí eu quero ler um versículo também que está com os irmãos, que é Romanos capítulo 15, versículo 30, que diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. O amor do Espírito, né? Efésios 4 e o versículo 30, que é o nosso texto áureo, que eu também quero ler com os irmãos, reler, né? Que já foi lido. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Então, nesses dois versículos, primeiro nós vimos a inteligência do Espírito Santo na escolha, na decisão, e agora nós estamos vendo a emoção, que é mostrando aspectos da pessoa do Espírito Santo. E nós vemos aqui o amor do Espírito Santo. Alguns comentaristas dizem que o Espírito Santo se entristece porque ele ama. Todo mundo que ama alguém, a mãe que ama os filhos e por aí vai, podemos de uma forma geral, quando vê alguém em sofrimento, em dor, nós vemos que essa pessoa sofre, se entristece, não é? Quando ela comete um erro. E aqui também mostra o nosso texto áureo falando aqui que não entristeçais o Espírito Santo. Então, mostrando que ele tem emoções, sentimentos. Então, irmãos, nós estamos falando hoje aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. E isso é muito profundo, né? Eu mesmo já vivi experiências muito profundas com o Espírito Santo, coisas maravilhosas. E nós temos que ter isso em nossa mente, que ele não é apenas um poder, como nós comentamos antes, não é apenas um vento, não é apenas uma força, uma energia, não, é uma pessoa. Nós estamos vendo aqui aspectos de uma pessoa, a inteligência, a emoção, nós falamos de amor, de tristeza. Então nós precisamos, irmãos, compreender este pensamento sobre essa análise. E ainda ele coloca mais um aqui, o comentarista, ele coloca mais uma palavra aqui, que a palavra é volitivo, né? Que tem vontade própria. É o Espírito Santo. E aí vamos ler aqui com os irmãos. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Ele é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com a sua comitiva, se dirigissem a Bitínia, que é aí Atos 16, o versículo 7. Então, mostrando
que ele tem vontade. Se fosse só um poder, ele não teria escolha. Não, ele impediu que Paulo fosse. O texto bíblico diz mesmo, Atos 16, eu até creio que eu tenho até separado aqui, ó, Atos 16, versículo 7, diz: e quando chegaram a Misia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Quer dizer, a pessoa do Espírito Santo não permitiu com que Paulo fosse para aquela cidade, naquele desígnio. Então, mostrando aqui a vontade do Espírito Santo. E é muito interessante para nós, como cristãos, precisamos entender, irmãos, se nós queremos ter qualquer sucesso, eu falo como um cristão, em agradar a Deus, em servir a Deus, nós precisamos entender os sentimentos, os aspectos do Espírito Santo. É impossível agradar a Deus se não conhecer o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva até Deus, que nos santifica. Existem muitos versículos que vão falar sobre esse assunto, que falam que é Ele que nos santifica, Ele que é o processo da santificação, é o processo do Espírito Santo, as nossas vidas, que nos levam a um processo de purificação e transformação. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, o que nós precisamos entender, irmãos? Que nós precisamos estar atentos a esses pontos. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Uma irmã lá do Jardim Esperança, o irmão Igor conhece, a irmã Diva, ela disse: nós temos que tomar muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Para quem vive e sabe disso, é algo muito ruim quando nós fazemos algo que entristece o Espírito Santo. Nós sentimos isso em nós. Aquela ausência, um certo vazio, é algo muito ruim. Então, nossos irmãos, que nós possamos compreender isso, que o Espírito Santo ele tem inteligência, tem emoção e ele também tem sua vontade. E nós precisamos estar atentos, como Paulo aqui nesse caso, né, estava atento aqui ao Espírito Santo e ele obedeceu, e nós precisamos entender também dessa maneira, irmãos. O terceiro subtópico que nós estamos vendo aqui desse primeiro tópico, os atributos divinos, né? Aí eu vou até ler aqui que o nosso comentarista colocou. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis. O que significa incomunicáveis? São os aspectos divinos, atributos divinos de Deus, como onisciência. Isso o ser humano não pode ser. Mas ele coloca aqui também os comunicáveis. O que é comunicáveis? A santidade, né? A verdade. Isso é um exemplo para que nós possamos aprender e crescer. Ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Aí Romanos 15 e 19, que diz assim: pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, mostrando aqui também, irmãos, que o Espírito Santo ele tem os atributos de Deus, como onipotência, ele tem poder, né? Se nós pegarmos ali, Paulo e Silas cantavam, né, e veio um terremoto, a ação do Espírito Santo naquele lugar. Se nós vemos livros de Atos mesmo, também mostrando o poder do Espírito Santo ali, de uma forma grandiosa. Mateus 12, 28, diz assim: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quer dizer, o poder ali através do Espírito de Deus para expulsar demônios. Então, mostrando os atributos divinos aqui do Espírito Santo. E nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito Santo também tem aqui o atributo da onisciência, que conhece todas as coisas. Aqui nós até citamos, né, que é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, que ele conhece até as profundezas de Deus. Ele é apto para conhecer as intenções do coração do ser humano, entender o que pensamos, o que agimos. Então, mostrando aqui, irmãos, que ele conhece, né? Ezequiel capítulo 11 e versículo 5 diz assim, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quando as coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Então, quer dizer, aquilo que sobe o coração do homem é o Espírito do Senhor, conhece, sabe o que ele está pensando, sabe o que está analisando. É a onisciência do Espírito Santo. Mais um ponto, irmãos, aqui que as nossas horas passam rápido. Hebreus capítulo 9, versículo 14, vai mostrar a eternidade do Espírito Santo, que é mais um atributo divino. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus,
purificará as vossas consciências das obras mortais, para servir ao Deus vivo. Então, mostrando que o Espírito eterno é o Espírito de Deus, irmãos. É o que nós precisamos entender, que nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Olha como é grandioso, né, esse estudo, a grandeza do Espírito Santo, e que é maravilhoso. Isso está disponível a nós, né, como cristãos. Está disponível para você, meu irmão. Olha, a pessoa do Espírito Santo está disponível para te ajudar, para te ensinar, para te fazer crescer, para te estabelecer, e ele tem toda essa grandeza que nós estamos falando aqui nesse momento. E ainda nós falamos aqui, ainda decorrendo aqui dos atributos, né? O Criador do homem e do mundo, né? Jó capítulo 26, 13, pelo seu Espírito ornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça, né? O Jó, né? Acabamos de estudar esse livro agora na lição passada. Então, mostrando também que o Espírito Santo também estava presente na criação. Se falamos do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, também vai falar sobre esse assunto, que ele pairava sobre a face das águas. Então, mostrando aqui que ele também estava na criação das coisas, do homem, né? E do mundo. E também, irmãos, aqui, para encerrar aqui o ponto, Salvador também tem esse atributo divino, o Espírito Santo. Quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e estando nele também crido, fostes selados como o Espírito Santo da promessa. Isso é Efésios capítulo 1 e o versículo 13. Então, irmãos, nós vemos aqui, tem mais referências, mas para os irmãos possam entender: Salvador, Criador, a eternidade, onisciente, são aspectos divinos, atributos divinos que estão na pessoa do Espírito Santo. E aí, como eu falei aqui no último, ele coloca aqui os atributos comunicáveis, né? Que é a santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Então, que nós possamos entender isso, irmãos, que estamos falando da pessoa do Espírito Santo. E é que eu falo assim, o tempo é pouco, mas precisamos entender e buscar cada vez mais aprender, crescer, desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que está aqui disponível para nós na pessoa do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, o resumo então deste tópico diz que a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. E nós entramos no segundo tópico, que tem o título O Espírito Santo e Jesus Cristo. A atuação, irmãos, do Espírito Santo é maravilhosa na nossa vida, nós não temos dúvida quando aprendemos neste primeiro tópico este tão importante personagem que conduz a nossa vida em muitos aspectos. Nós já estudamos, irmãos, diversas vezes, muitas vezes, sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai. Dentro do estudo, irmãos, sobre a Santíssima Trindade e a pessoa do Espírito Santo em si, nós vemos um termo que carrega consigo um conceito muito profundo, que é o termo pericorese, um termo que nós não estamos acostumados, nós do meio evangélico, e até às vezes tropeçamos na sua pronúncia. Mas, irmã Célia, o que significa então esse termo teológico e o que ele ensina sobre a Trindade e o Espírito Santo? É um termo novo, né? Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas aprendi bastante sobre ele, né? A própria lição nos diz que pericorese é um termo teológico desconhecido. Mas o que significa? Para ficar mais claro, né? Esse termo ele também se expressa como a relação intratrinitariana, né? Uma palavra mais difícil ainda, né? E também significa interpenetração. Para ficar mais simples, né, o termo pericorese significa o relacionamento íntimo entre as pessoas da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, o Filho habita no Pai e no Espírito, né? O Espírito habita no Pai e no Filho, e o Pai habita no Filho e no Espírito. E eu gostaria de acrescentar
que em nós habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Glória a Deus por isso, né? Agora, poderiam perguntar, Marcela, mas qual é a base bíblica dessa pericorese, né? Nós podemos ler em João, capítulo 17, e o versículo 5, que diz o seguinte: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, aqui está falando, né, de Jesus que estava no Pai. E também em João 14, o verso 10 e 11. João 14, verso 10 e 11 diz: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras, né? Quer dizer, que as mesmas obras do Pai eram as obras do Filho. Então, pericorese é isso daí, né? É essa relação íntima entre as três pessoas da Trindade, um habitando dentro do outro. O subtópico número 2, ele fala sobre ele me glorificará, né? Houve época em que muitos crentes questionavam se a gente deveria ou não adorar ao Espírito Santo, né? Mas não adorar é um argumento equivocado, porque se o Espírito Santo é Deus, então eu devo adorar, né? Ele deve ser também adorado. Senão, se eu adoro ao Pai e ao Filho e não adoro a Deus, é como se eu achasse que o Espírito Santo fosse um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã, né? Eu quero acrescentar mais uma coisa, para nós estarmos aqui terminando esse subtópico, né? Nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe, sim, uma distinção de serviço. Não tem assim, um é mais importante que o outro. Mas por que nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo? Porque a gente teria que colocar alguém em primeiro lugar, né, em segundo, em terceiro, mas não existe assim uma hierarquia entre eles. O que existe é uma diferença de serviço. Cada um tem um trabalho a fazer. O nosso comentarista, que é o pastor Ezequias, ele comenta, eu gostaria de estar falando sobre isso. Eu achei muito interessante. Ele diz que a obra do Pai, ela chamou mais atenção no período do Antigo Testamento. Então, ela ficou mais visível. Então, se falava mais sobre Deus no Antigo Testamento. A obra do Filho, que é de Jesus, nos Evangelhos. E, a partir do Pentecoste, aí, então, a obra que é mais visível hoje é a do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem conduzindo a igreja, inclusive é o Espírito Santo que vai entregar a igreja para Jesus no dia da sua vinda. Tá bem? O terceiro subtópico fala o seguinte: o efeito prático da pericorese, né? Desse, vamos dizer, desse relacionamento íntimo. Diz o seguinte: quando nós estamos na igreja e nós glorificamos a Deus, nós dizemos glória a Deus, nós estamos glorificando também ao Filho e ao Espírito Santo, porque eles também são Deus da mesma forma, né? Interessante também uma informação que o comentarista da lição se refere à declaração de fé de Atanásio, que era um bispo. Ele diz o seguinte: tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Amém. Amém. Graças a Deus. Como é bom, irmãos, nós entendermos o quanto o Espírito Santo
e a Trindade em si se envolve nas questões do ser humano, nos abençoando, tocando a nossa vida, nos direcionando, e esse é um dos principais papéis do Espírito Santo na nossa vida, que nos conduz, como o versículo que o irmão Paulo leu, ele insta os nossos corações e nos faz prosseguir rumo à vontade de Deus. O resumo deste tópico 2 diz que há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Amém. Nós entramos no nosso terceiro e último tópico, que tem o título O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe somente aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Irmão Paulo, então como o Espírito Santo atua no mundo que vivemos? Bom, Igor, nós podemos ver nos textos que nós lemos ou citamos, né, aqui de Gênesis, desde a criação do mundo o Espírito Santo estava em conjunto, né? Até mesmo tem um versículo, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas ele fala assim, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. É Gênesis mesmo, né? É Gênesis mesmo, né? Mostrando que até na criação do homem, na criação do mundo, o Espírito Santo sempre esteve presente, né? Gênesis 1 e 2 fala que o Espírito se movia sobre a face das águas. Então, nós vemos desde a criação... 1 e 26, muito obrigado, irmã Célia. Gênesis 1 e 26, para os irmãos poderem anotar também e ler depois, né? Muito bom isso. Então, mostra a ação do Espírito Santo no mundo, até mesmo na preservação do mundo, né? No cuidado com o mundo. E nós vemos também, como posso dizer assim, né? Esses dias eu estava vendo uma pesquisa falando do cuidado com o mundo mesmo. Nós sabemos que segundo os estudos, se alguma coisa do eixo da Terra, se sair um número lá ínfimo, né, podemos dizer assim, quase difícil de pronunciar, muito pouco, muito pequena, tiver uma alteração, a Terra inteira se desfaz, mostrando a distância entre o Sol e a Terra também, se for para mais... Se tiver, mostrando o cuidado de Deus, como a irmã Célia disse, o cuidado, né, do Espírito Santo com a igreja, mas com o mundo como um todo, né, cuidando como um todo. E aí também nós vemos também, irmãos, as ações do Espírito Santo no dia a dia, né? Nós vemos na vida dos homens, como nós colocamos aqui, a irmã Célia bem colocou, o cuidado do Espírito Santo com a igreja, mas nós vemos também a ação do Espírito Santo em coisas do dia a dia. Eu já vi pessoas testemunhando de coisas que aconteceram no cotidiano da vida, né? Eu me empenhei, estudei para passar num concurso ou numa prova, e chegou na hora, eu lembrei de tudo, né? E em outras situações, eu tenho uma experiência pessoal muito interessante, que eu ia ser trocado de turno, e o turno que eu trabalhava ia todo mundo para a noite, e naquele horário eu não podia vir na igreja nem uma vez por semana, só o domingo mesmo. E aí eu me lembro que quando foi anunciar, eu senti esse Espírito Santo falando comigo, dizendo, olha, confia em mim. E só o meu nome foi para o turno do dia. Todos os demais foram para a noite. Então são experiências no cotidiano de vida, né? Aquele exame médico, aquela cirurgia que era muito delicada, e a igreja sempre está orando, e nós vemos o Espírito Santo agindo, movendo, aquele diagnóstico que parecia que não tinha, né? Não tinha uma solução, de repente alguém foi lá. Nós vemos a ação do Espírito Santo no cotidiano de vida das pessoas, no mover, né? O nosso comentarista, ele diz assim, a atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico, como nós falamos, um diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido e até uma promoção no cargo no trabalho. Então, nós vemos, irmão Igor, no mundo a ação do Espírito Santo exatamente nessas questões, o cuidado como um todo, tanto nas questões naturais, natureza como um todo, e também na questão da vida do ser humano, no cuidado do dia a dia, no direcionamento. Nós até falamos que os Salmos 30, vamos ler, eu não sei se eu já li, mas vamos ler novamente, Salmos 30, Salmo 104 e o versículo 30, vamos ler. Eu gosto de deixar sempre marcado para a gente não perder o tempo, mas vamos ler. Se a irmã Célia achar, pode ler, irmã Célia, por favor. Salmos 104. Envias o teu Espírito
e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, é o cuidado, é o Espírito cuidando de todas as coisas. Amém, glórias a Deus. Graças a Deus pelo Espírito Santo, irmãos. E o nosso segundo subtópico, que tem o título No Plano Divino da Salvação. Lembrando que o terceiro subtópico tem o título O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. E neste segundo subtópico, falando da atuação do Espírito Santo no plano divino da salvação. Então nós vimos, irmãos, anteriormente, que o Espírito Santo ele atua no mundo e na igreja do Senhor. Irmã Célia, nós podemos dizer então que o Espírito Santo também atua no processo de salvação do homem? Então, eu quero responder a esta pergunta citando um versículo que está em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 e 8, que diz o seguinte: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar vou-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Aqui, Consolador é o Espírito Santo. Então, ele trabalha muito no processo de salvação, né? Se nós observarmos a Bíblia toda, nós poderemos ver o agir do Espírito Santo desde o Antigo Testamento, né? E ver esse trabalhar do Espírito Santo para a salvação do ser humano. Nós podemos ver lá em Mateus, no capítulo, no primeiro capítulo, versículo 18, quando o anjo ele fala com Maria sobre Jesus, porque qual foi o objetivo de Jesus vir aqui? Né? Trazer a salvação para o ser humano. Então, em Mateus 1 e o verso 18, diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, a gente pode ver aqui, né, Igor, né, irmão Paulinho, o trabalhar do Espírito Santo para a salvação do ser humano. Nós vimos também, né, lá em Mateus, aqui nesse mesmo livro, Mateus 3 e o versículo 16, sobre o batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, o Espírito Santo ele estava trabalhando para que Jesus tivesse uma vida como ele teve, passou pelo batismo, fez muitos milagres para chegar até a cruz, que era ali que estaria a nossa salvação. Então, eu quero ler aqui também na lição que diz: o Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, e aí vai mudando todas as coisas, vai limpando, vai mudando a maneira de falar do ser humano, a maneira de agir. É um processo que quem faz é o Espírito Santo, diferente de receber o batismo com o Espírito Santo, que tem como sinal o falar línguas. Mas quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo já vem morar dentro de nós. Amém. Amém, glórias a Deus. E nós entramos no último subtópico deste terceiro tópico. Nós estamos falando de como o Espírito Santo age no mundo, no ser humano. Nós vimos no primeiro subtópico a atuação na conservação do mundo do Espírito Santo. Agora, neste segundo subtópico, a atuação do Espírito Santo dentro do processo de salvação do ser humano. E no terceiro subtópico tem o título Na Vida Humana. Nós veremos a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano.
Com certeza, irmãos, nós já sabemos que a ação do Espírito Santo ela é ampla e que também abrange a vida humana no passado, no presente e também no futuro. Irmão Paulo, o quão profunda é então esta atuação do Espírito Santo na nossa vida, na vida do ser humano? É como a irmã Célia acabou de dizer, né? A mudança do comportamento. Eu acredito que você que está em casa, sendo você da igreja ou não, você já viu alguém, eu posso dizer pela minha casa, né? Por mim mesmo posso dizer, viu aquela mudança na vida de alguém. Uma pessoa que era de uma forma, e agia talvez de formas erradas ou outras situações, e você vê aquela pessoa passando por um processo de mudança, e você vê que não é algo superficial, é uma mudança mesmo. Essa é a ação do Espírito Santo dentro da vida do homem, dentro da pessoa em si, né? E nós vemos, como o Igor disse, sempre houve, desde o Antigo Testamento também sempre houve uma ação do Espírito Santo, mas nós vemos essa forma, essa dispensação a partir do livro de Atos, Novo Testamento. Nós vemos ali Atos 2, 1 a 8, né? É a descida do Espírito Santo para que ele ficasse conosco para sempre. Mas eu quero enfatizar isso, Gálatas capítulo 5, e o versículo 22. Gálatas 5, que 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, né? Tem algumas traduções diferentes, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o versículo 23, né? Contra essas coisas não há lei. Aqui é o fruto do Espírito Santo, é a mudança na vida humana, né? É essa transformação. Uma pessoa que era uma pessoa atribulada, que era uma pessoa com problemas, que não tinha paz, e antes, né, até mesmo de vir para a aula, estava comentando com uma pessoa sobre isso. Essa é a diferença. A pessoa não tem a paz quando não tem Cristo, não tem o Espírito Santo. Qualquer problema lhe tira o chão, lhe tira a visão, perde o sentido da vida. Mas aquele que tem o Espírito Santo, mesmo em momentos de crise e dificuldade, ele consegue ainda viver o que está escrito nesse texto, que é algo maravilhoso, que é o amor, que é a alegria, que é paz, é longânimo, é benigno, tem bondade em seu coração, ele acredita mesmo contra as dificuldades, ele é manso, é tranquilo e ainda é temperado, é temperança, é equilibrado, né? Esse é o resultado na vida humana, é o ápice da mudança do ser humano, do plano de salvação, da obra de Deus na vida do homem. Por isso que nós estamos aqui para falar da pessoa do Espírito Santo, que é algo maravilhoso. Eu me alegro quando estou falando sobre esse texto, porque eu vivi um tempo da minha vida sem estar na presença de Deus, e eu posso testemunhar a diferença do que é viver, do que não ter. Quando tem um problema e não sabe para onde ir. E aí você tem o Espírito Santo para te consolar, tem o Espírito Santo para te ajudar. Então, essa aula, essa lição como um todo é maravilhosa para nós. Recomendo aos irmãos, não perca a oportunidade. Assista a aula, medite, né? Esteja conosco, enfim. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, abençoe o irmão Célio, irmão Igor, toda aqui a nossa produção. E eu agradeço, né, a oportunidade também aqui de estar nesse último subtópico aqui. Amém. Irmãos, a síntese então deste tópico 3 diz que o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmo, do mundo e na anterioridade do ser humano. Interioridade, o interior do ser humano, convencendo-o de seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço no reino de Deus. Glórias a Deus por isso. E eu te pergunto, irmãos, deu para entender um pouco melhor sobre a pessoa do Espírito Santo? Nós saímos daqui alimentados, gratos a Deus por essa lição tão maravilhosa. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes na palavra de Deus. Nós procuramos então nessa lição, irmãos, apresentar um estudo conciso, compreensivo e mais objetivo sobre a pessoa do Espírito Santo, e os pontos principais da doutrina pentecostal são os temas das lições que vão se seguir. Então, se o irmão é da nossa igreja, nós somos cristãos pentecostais, então o irmão não pode perder nenhuma das lições que virão nos próximos domingos. É importante, irmãos, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é propriamente o estudo sobre o Espírito Santo, e que estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, irmãos, é imperdível, como é satisfatório nós nos reunirmos e aprendermos a palavra do Senhor. Nós saímos mais crentes, mais sábios, mais
compreendidos da palavra do Senhor. Então a nossa próxima lição, no nosso próximo domingo, é a lição de número 2, que tem o título A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Então nós estudaremos como a atuação do Espírito Santo ela é contínua e dinâmica na igreja e na vida do cristão. Só nos resta agradecer a Deus e aos irmãos que acompanharam e estudaram conosco esta preciosa lição neste domingo. Que o Espírito Santo, estudado nesta manhã, entre nos nossos corações, nos faça ser mais gratos a Deus, mais solícitos em aprender a sua palavra, e que ao longo deste dia, deste domingo, ao término do final do nosso domingo com o culto, nós venhamos a sentir a presença do Espírito Santo, assim como nós estudamos, e enquanto estudamos, podemos sentir a presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, amado irmão. Neste próximo trimestre, se dedique. Pegue, irmãos, todo domingo, vá na sua televisão, no seu celular, no seu computador, acompanhe, estude conosco, pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos juntos crescer no conhecimento da Palavra de Deus ao longo desse trimestre que se inicia hoje. A nossa programação, irmãos, segue-se normalmente. Nós temos a nossa programação online, que são os cultos transmitidos toda terça, quinta e aos domingos. Também domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas. E aos irmãos também que estão nos seus lares podem acompanhar toda quinta-feira às 7 horas da noite o nosso culto Momentos com Cristo. Então se você está em alguma cidade que tem o alcance da TVM, o canal 14.1, toda quinta-feira, às 7 horas, nós temos um encontro marcado para cultuarmos a Deus juntos no culto Momentos com Cristo. Lembrando também, irmãos, que os nossos cultos presenciais já retornaram. Os irmãos podem cooperar, congregar, cultuar a Deus, seja aqui na nossa sede, toda terça, toda quinta-feira e todo domingo, e também nas congregações, na sua maioria, nas quartas, sextas e domingos também. Opções nós temos e são muitas para glorificar, cultuar a Deus, seja nos nossos lares com a programação online, seja nas congregações já com essa programação presencial. E quero convidar, antes de terminar essa lição, a irmã Célia para, neste final de lição, orar pelos pedidos de oração, pelas pessoas que aniversariaram essa semana e também para aqueles irmãos que acompanharam e estudaram conosco a lição de hoje. Oremos então, irmãos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que tem nos dado de estudar a tua palavra. E aqui, Senhor, estudando a tua palavra, sentir o teu Espírito Santo movendo no nosso meio, sentindo a tua presença. Senhor, abençoa a cada irmão que esteve presente nos acompanhando, que ele possa, Senhor, guardar no seu coração tudo o que tem aprendido nesta manhã. Abençoa também aos professores, abençoa ao irmão Paulo, ao irmão Igor Bianchini e a mim também. Senhor, que a nossa escola dominical possa cada vez mais, Senhor, alcançar corações que estejam dispostos a ouvir a tua palavra e praticar. Queremos te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo. E lembre-se, irmãos, a escola dominical é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.